Porque agora, pessoal, o que ele está fazendo? Ó? Ele está tentando modificar este caminho aqui. Ó. Imagina que ao invés de eu ter um nome de campo no meu dataset, eu tivesse o caminho. Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais um vídeo de Alteryx. E hoje para a gente aprender uma coisa muito legal. A gente vai alterar os nossos arquivos de saída, as nossas tabelas de saída de uma forma dinâmica. Então a gente vai fazer juntos uma forma de que o Alteryx pegue determinados campos dentro do nosso banco de dados e use esses campos para nomear os arquivos e as tabelas de saída quando a gente finaliza o workflow. Bora lá aprender comigo? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma base de dados já pré-carregada, tá bom? No meu Alteryx. Inclusive, é a mesma base que eu usei no último vídeo aqui no canal, ensinando a corrigir o errinho de CSV. Se você está recebendo erro para importar arquivo CSV, considere assistir o vídeo anterior aqui no canal. É rápido e extremamente útil. Depois a gente continua daqui. Então, eu tenho esse arquivo, ó, que ele é um CSV que ele traz essas colunas, tá vendo? Eu vou adicionar uma coluna a mais aqui. Eu deveria tratar essas colunas de ter nomes corretos, mas não vou fazer isso porque não é o escopo desse vídeo, tá? Em vez disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um componente fórmula, e neste componente fórmula eu vou adicionar uma coluna, que ela vai ser uma coluna chamada referência, tudo bem? Então, é uma coluna chamada referência, e essa coluna eu vou trazer dentro dela, imagina que isso aqui é a primeira versão, eu vou trazer dentro dela escrito em texto, primeira versão, tá bom? Vou fechar minha aspa simples. Por que eu coloquei aspas simples no começo e no fim? Porque eu quero que o Alteryx entenda isso aqui como um campo texto. Se eu não deixar as aspas simples, ele vai buscar interpretar isso como algo não texto e vai ficar acusando o erro, tá bom? Então eu deixo em aspas simples, recebo até a corzinha verde aqui no texto, significa que isso é um conteúdo de texto, vou dar um run ou executar aqui. E quando eu checo a minha saída, eu já tenho um campo agora chamado primeira versão. Imaginem que essa daqui é a primeira versão da minha base e toda vez que eu rodasse, eu colocasse um nome diferente nesse campo, tá? Feito isso aqui, pessoal, agora eu vou lá na entrada e saída e vamos entrar no objetivo desse vídeo aqui, que é o dados de saída ou o output, tá bom? O output data, se você tiver com o Alteryx em inglês. Então eu vou colocar aqui o dados de saída. Vou vir aqui, vou configurar como eu quero salvar esse dado de saída. Vou chamar isso aqui, ó, saída só, tá bom? Eu vou dar esse nome para o campo. Vou salvar. Para ele colocar aqui como um output, vou dar o nome de saída aqui também, na planilha do Excel. Porque eu estou salvando ele como Excel, então é saída o nome do arquivo, saída o nome da planilha. Vou dar um OK. Beleza, pessoal. Aqui, quando eu executo a primeira vez, ó, vou aqui na minha pastinha, o Alteryx já gera para mim esse arquivo de saída, tá bom? Como eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal, vou fazer de novo, mas para apresentar o erro, mas eu já tinha ensinado, ó. Se eu tentar executar novamente, ele fala que a planilha saída já existe no arquivo. Por quê? Porque aqui no meu configurador, ao invés de criar nova planilha, ao invés de eu dizer para ele que ele pode substituir a planilha que tem lá, eu estou mandando ele sempre criar uma nova planilha. Como ele encontrou um arquivo chamado saída e ele encontrou também uma planilha chamada saída dentro desse arquivo saída, ele está me acusando um erro que ele não pode sobrescrever. Por que ele não pode sobrescrever o arquivo que foi criado? Porque aqui eu estou falando para ele que cada vez que eu rodar é para ele criar uma nova planilha. Então eu vou vir aqui e vou falar para ele, ó, substitui a planilha ou o intervalo. Então ele vai pegar o mesmo arquivo saída e substituir o conteúdo por esse aqui. Se eu executar agora, não recebo mais erro no meu arquivo de saída, tudo bem? Então essa é uma forma, já resolver essa questão, mas agora a gente vai trabalhar com uma outra parte do nosso dados de saída, que é essa parte aqui, ó, obter nome do arquivo tabela de um campo, tá vendo? Ao invés de eu ter um nome padrão, saída, eu quero modificar. Cada vez que eu rodar o meu Alteryx, eu quero modificar o nome do arquivo de acordo com algo que eu tenho num campo do meu dataset. Então eu vou vir aqui, ó, vou clicar nesta flag. Isso aqui, pessoal, é muito interessante. Eu posso vir aqui e falar assim, ó, adiciona, a primeira opção que aparece, que o Alteryx mostra pra gente aqui, ó, canto inferior esquerdo, tá? Adicionar sufixo ao nome do arquivo e tabela. O que isso vai fazer? Isso vai adicionar um nome de um campo na frente do saída. Então, o arquivo vai se chamar dado desse campo,
ponto saída, ponto .xlsx, que é um Excel, tá bom? Vamos ver isso na prática, ó. Aqui embaixo eu coloco essa opção, adicionar sufixo ao nome do arquivo de tabela, e aqui embaixo eu escolho qual é o campo, ó. Qual é o campo que contém o nome que eu quero usar. Não é o campo 239, o campo que contém o nome é aquele que a gente criou chamado referência. Então eu vou vir aqui e vou falar para ele, usa o campo referência. Pessoal, aí uma outra coisa legal nesta flag aqui é o seguinte, eu tô falando para ele, você vai usar o campo referência para nomear o arquivo. E ele está me dizendo o seguinte, você quer, além de nomear o arquivo, manter esse campo referência como a saída, salvo na saída do seu arquivo ou não? Você quer remover o campo? Eu quero remover o campo. Usa ele para renomear o arquivo, mas não mantém ele no meu registro, tá bom? Então vocês vão ver isso acontecendo agora quando eu clicar em executar. Vou executar. Pessoal, então, ó, rodei, agora eu vou vir aqui, vou pegar o arquivo, ó, o arquivo é o saída xlsx, vou abrir ele e notem que agora eu tenho uma tabela chamada saída primeira versão, tá vendo? Ó, ele pegou o nome do campo e eu não tenho mais aquele campo referência, ó, que era o campo que estava nessa... Por que eu tô com o campo com uma planilha chamada saída e uma planilha chamada saída primeira versão? Saída é aquele primeiro que eu rodei junto com vocês. Saída primeira versão é o que o Alteryx renomeou agora. Então, ele criou, ó, primeira versão, já removeu o campo daqui e usou ele para sufixo. Então, é saída primeira versão na sequência. Vamos voltar no Alteryx, vou fechar esse arquivo, porque se eu deixar ele aberto vai dar erro. Eu vou voltar aqui no meu dados de saída, no meu output, eu vou mudar o detalhe aqui, ó. Ao invés de adicionar um sufixo no nome do arquivo ou da tabela, eu quero que adicione um prefixo. Então agora eu quero que ele adicione um prefixo. Vou dar um run de novo, executar novamente, e abrir o arquivo e vamos ver o que aconteceu. Arquivo gerado aqui. 2 cliques, agora eu tenho, ao invés de sair da primeira versão, que foi o primeiro detalhe que a gente fez, a primeira execução que fizemos, essa saída foi a primeira de todas, sem mexer em nada. Usando um campo para nomear, prefixo, fica o nome original mais o nome do campo que a gente usou, sufixo, ele coloca primeiro o nome do campo que a gente pediu e depois o nome que já estava na planilha. Então, ao invés de sair da primeira versão, virou primeira versão saída. Tudo bem? Vou fechar de novo e vou voltar no Alteryx. Então, agora ele vai usar... Desculpa, falei besteira. Sufixo é depois, prefixo antes. Prefixo, de pré, né? Então, prefixo é antes, sufixo depois. Agora a gente vem aqui e pede para ele alterar o nome do arquivo e da tabela. Nome do arquivo, tabela. Então, agora eu estou falando para ele... Altera o nome do arquivo. Vamos ver o que ele vai fazer com isso? Executo. Já rodou. Sempre pegando o campo referência e sempre sumindo com o campo referência do meu output, tá bom, pessoal? Agora ele executou. Vou abrir aqui. E agora, ó, notem que a quarta opção que nós temos já não tem mais escrito saída. Tá vendo? Então agora ele substituiu, ao invés de saída, ó, eu vou até trazer aqui para frente para mostrar para vocês, ó. Ao invés de saída ele está usando só a primeira versão. Ele não está adicionando nem sufixo nem prefixo. Ele alterou o nome saída para a primeira versão, que é o nome que eu tinha no arquivo, tá bom? Vamos fechar. Vou salvar isso aqui? Vou salvar, pode salvar. Vou no Excel. Vou no Excel não, no Alteryx novamente, vamos escolher a última opção que eu quero mostrar para vocês também, ó. Alterar todo o caminho do arquivo. Quando eu faço isso aqui, pessoal, e dou um executar, possivelmente vai dar um erro. Olha só, por que eu estou recebendo esse erro especificar um nome de planilha? Porque agora, pessoal, o que ele está fazendo, ó? Ele está tentando modificar este caminho aqui, ó. Tá vendo? E para alterar esse caminho usando um campo, eu teria que ter um campo que está formatado com o caminho. Então a gente vai pegar aqui e vai fazer o seguinte, ó, vou copiar esse caminho. Imagina que ao invés de eu ter um nome de campo no meu dataset, eu tivesse o caminho. Eu vou vir aqui no fórmula, ó, vou adicionar mais um campo, que eu vou chamar de caminho. Então eu vou usar essa estrutura, porque eu quero que ele pegue essa estrutura de caminho e passe para o Alteryx para substituir, tá bom? Vou deixar entre aspas simples e aqui eu só vou mudar o nome, ó. Ele vai salvar como teste.
E aqui o nome da planilha vai ser saída teste, tá bom? Ou saída primeira versão. Vamos chamar ela de saída primeira versão. Beleza? Então aqui, ó, saída primeira versão. Não vou colocar acento para não receber erros. Tá ótimo. Então agora eu vou ter um campo chamado caminho, que ele me traz o caminho que eu quero que o Alteryx salve. Vou vir aqui no meu output, eu vou falar para ele, ó, altera todo o caminho do arquivo, usando o campo caminho e não mais o campo referência. Então ele vai agora pegar e vai alterar todo esse caminho para essa estrutura aqui, ó. E não me traz o campo caminho na minha saída, tá bom? Vamos rodar e vamos ver se vai. Executei, não recebi nenhum erro. Vou agora dentro do meu Alteryx e eu tenho um arquivo chamado teste. Então agora eu não alterei o nome de uma planilha somente, eu alterei todo o arquivo, tá vendo? Ó, o Alteryx foi capaz de gerar um arquivo chamado teste, que quando eu abrir vai ter que ter um saída primeira versão dentro dele, sem o campo caminho, ó. O campo caminho não tá aqui, tá somente o campo referência, tudo bem? Então a última opção que a gente tem aqui, ela é uma opção para a gente pegar um campo e substituir tudo isso aqui, ó. Todo o nome do arquivo, a planilha, de acordo com o que a gente queira, como a gente customize esta saída aqui, tudo bem? Bom, pessoal, então essa foi a forma de criar essas renomeações dinâmicas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você curte os vídeos aqui no canal do YouTube, se você tem curtido o meu trabalho aqui, o trabalho da DR, e você está em busca de treinamentos ainda para aprofundar um pouco mais esse conhecimento, tem um link aqui na descrição do vídeo que vai te direcionar lá para o nosso site, para o site da DR, onde o nosso time comercial pode entrar em contato com você e agendar um treinamento exclusivo. Pode ser um treinamento para poucas pessoas ou para muitas pessoas, onde vocês vão ter a oportunidade de trocar comigo e aprender ainda mais sobre Alteryx, beleza? Então é isso por hoje, valeu galera, até a próxima, tchau, tchau!